Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, Mariane. Boa tarde, Leonardo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, porque, como já foi falado, é algo que vem crescendo nos últimos anos, essa discussão, e agora com a pandemia, cria uma nova janela de possibilidades sobre o futuro, sobre o período pós-pandemia, e a gente já vem observando várias mudanças com as medidas de distanciamento social, paralisação das atividades não essenciais e o encolhimento das economias como um todo. E uma das questões principais é justamente como isso afeta a nossa produção e consumo de energia, porque ainda hoje a matriz energética no mundo é baseada principalmente em combustíveis fósseis, que somam mais de 85% da energia primária no mundo, principalmente petróleo, seguido do carvão, depois do gás natural. E, e com as medidas de paralisação das atividades, da produção industrial, do varejo, a gente já vê isso afetando principalmente o mercado de petróleo. Então, por exemplo, a Agência Internacional de Energia ela publicou no seu último relatório de mercado de petróleo uma projeção de queda no mês de abril de 29 milhões de barris diários de petróleo, em comparação com o mesmo período no ano passado. Isso a gente vê, por exemplo, com a quarentena generalizada, teve muita diminuição nos voos internacionais, também domésticos, diminuição da navegação, da circulação de automóveis. Então, e toda essa área, esse setor de transportes é um dos que mais utiliza e demanda do petróleo. Então, a gente já vê, já, é, já afetou essa demanda, inclusive afetou o preço, que já caiu. Então, a gente vê já algumas mudanças em relação à, à nossa demanda por energia e outros números que a gente tem observado em relação aos índices de poluição por causa da paralisação das economias. Então, a NASA, por exemplo, ela detectou uma queda nos níveis de dióxido de nitrogênio na atmosfera em escala global. Também houve diminuição dos gases de efeito estufa em 17% desde o do começo da pandemia, no primeiro trimestre desse ano. E também, segundo, de novo, a Agência Internacional de Energia, é esperado que as emissões de CO2 caiam 8% esse ano, que seria a maior diminuição já registrada, que é 6 vezes maior do que a crise financeira, do que os impactos da crise financeira de 2008. Foi um momento que também houve essa diminuição das emissões de CO2. Mas, como a gente sabe, todos esses dados nos parecem números muito positivos em relação às lutas contra a mudança climática. Tudo isso vem acompanhado do agravamento da crise econômica. Então, quando a gente pega, por exemplo, o exemplo da China, em que enfim, é uma das maiores potências, em que muitos outros países, sobretudo os países em desenvolvimento, dependem muito ainda da economia chinesa, a gente observa que no primeiro trimestre o PIB chinês teve uma contração de 6,8% em relação ao mesmo período no ano passado, o que é o maior número em quase 3 décadas. Então, todos esses números também nos apontam para uma recessão global. E isso junto em meio à guerra comercial com os Estados Unidos. E esse impacto na crise chinesa, a gente sabe, pode impactar muitos outros países. E, e aí existe um pouco dessa discussão sobre aumentar a produção ou ter como uma oportunidade de pensar em caminhos mais renováveis. Então, nesse movimento, a gente já vê algumas iniciativas de alguns países, de algumas empresas, em querer adiar essas iniciativas pró-clima em prol da economia. Então, por exemplo, dentro da União Europeia, a gente viu a Polônia pressionando para colocar em espera o programa de comércio de carbono, a República Tcheca também pressionando para o abandono do marco climático europeu. Da mesma forma, a China,
que foi quem foi primeiramente impactado por essa pandemia, já anunciou que vai ajustar a supervisão dos padrões ambientais das empresas nesse período de pós-pandemia, mesmo que enfatizando que não irá relaxar esses padrões, mas que vai adiar para que as empresas possam se recuperar. E o mesmo a gente tem visto, por exemplo, com companhias aéreas, que são algumas das mais afetadas nesse período, que já têm pressionado reguladores para que atrasem as políticas de corte de emissões. Então, tudo isso tem dificultado um pouco também como a gente traz o foco para a questão climática em um momento em que todas as forças estão voltadas a conter os avanços da pandemia. Isso a gente vê que tem afetado também o debate internacional. A gente, por exemplo, ano passado, como já foi citado, Fridays for Future, ele ficou muito grande e era justamente com jovens e estudantes indo às ruas, algo que não é possível nesse momento, devido ao cancelamento de todos os eventos que envolvem aglomeração de pessoas, e o mesmo tem afetado encontros internacionais para discutir a questão climática, como, por exemplo, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, o COP26, e que ia acontecer em novembro desse ano no Reino Unido, já foi adiada até 2021. Também outras conferências, como a Semana Climática da África, a Semana Climática de Londres, reuniões da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, também foram adiadas ou canceladas. Então, tudo ainda é muito incerto, porque não tem, é uma pauta que, apesar de estar chamando muita atenção, também há uma necessidade de recuperar as economias. Muitíssimo obrigado, Isa. Acho que se você tocou em pontos assim essenciais mesmo, de uma forma bastante didática. Mari, você quer fazer uma última pergunta aí? Nosso tema já está acabando e a gente ainda tem mais uma convidada para ajudar a gente nesse tema. Você quer fazer uma última pergunta aí, Mari? Bom, assim como já foi introduzido pela Isa, esse momento abriu uma janela de oportunidades para a pauta climática. Então, a gente quer saber mais profundamente quais são as possibilidades para o futuro, o que a gente pode esperar desse mundo pós-pandêmico. Boa tarde, muito bom estar falando com vocês aqui. Bom, então, como a gente viu, né, como estão todos falando, o cenário é bem difícil de prever, né? A destruição da natureza, esse consumo desenfreado, pode levar a gente ainda mais unus, que são doenças como o coronavírus, né? Por isso os estados estão sendo pressionados a acelerar as iniciativas que combatem as mudanças climáticas. E o cenário é incerto. Então, por exemplo, enquanto a OPEP afirma os combustíveis fósseis ainda serão responsáveis por grande parte do fornecimento energético mundial, né? 75% dele até 2040. O IPCC já diz que se houver o esforço necessário e a implementação de políticas corretas, as fontes renováveis podem suprir 80% da demanda de energia até 2050. Então, de um lado, tem aqueles países que têm colocado políticas ambientais como saída após a pandemia, como é o caso de ministros do meio ambiente da União Europeia, de países como França e Alemanha. Eles assinaram um artigo de opinião defendendo um novo acordo verde europeu como resposta para a recuperação após o surto passar, o Green New Deal. E esse acordo, que foi muito criticado pelo Trump, pretende, né, tem como objetivo principal que a Europa se torne neutra em termos de clima. Então, eles querem atingir as emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050, né, tornando os países um ambiente livre de poluição, né, como o Fernando disse, esses esforços, né, querem evitar que o vírus se dissemine e que eles causem uma maior queda, né, na demanda global. Essa demanda nova, né, pela energia limpa vai causar a maior queda na demanda global de petróleo em 25 anos. Eles pretendem proibir também o uso dos carros que soltam poluição, né, substituindo por carros elétricos. Então, há essa possibilidade, né, do mundo ser mais sustentável no futuro, mas também há a possibilidade da pauta ambiental ficar, né, como um segundo plano, né, ser colocado como prioridade a recuperação das economias que foram bastante impactadas, como disseram, a China terá a menor expansão do PIB em 40 anos, e isso pode levar a um cenário de aumento das emissões, né?
Então, no Brasil, a gente, por exemplo, tem um panorama especial, né? Porque aqui a gente tem um governo, como disseram também, que aborda o negacionismo climático e uma combinação perversa de crise econômica com política e social que dificulta esse debate sustentável. O Brasil tem se isolado cada vez mais da questão ambiental e agora na pandemia, né, ao ponto dos Estados Unidos ter criado condições severas para nossa nação. Mas, entretanto, né, o Covid representa aí uma janela de oportunidade, porque esse debate ambiental que antes ficava isolado em grupos minoritários, agora recebeu mais atenção, né, por parte de todos. E o Brasil, ele tem, né, uma condição favorável para fazer essa transição da matriz energética. Porque o Brasil é um dos países que tem a maior possibilidade, né, de eliminar esse combustível fóssil, porque aqui a gente tem um grande potencial de energia solar e energia eólica. Aqui é produzida a energia eólica mais barata do mundo, né? Produzida em grande parte no Nordeste, no Sul. O Brasil construiu um sistema hidrelétrico com grandes reservatórios de enorme vida útil. A gente produz grandes quantidades de etanol. Então, no ranking dos países que mais empregam em energias renováveis, o Brasil aparece em segundo lugar, depois da China. A China está investindo pesadamente em energia limpa para tentar diminuir a dependência que ela tem do carvão, que é bem poluente, né? Então, é necessário aqui um plano para adaptar as empresas que exploram petróleo, para poder diminuir, assim, a temperatura do planeta, conforme diz o Acordo de Paris. Mas, para isso, é necessário vontade política, né? É necessário enfrentar os lobbies das grandes empresas e seus interesses de terem lucros cada vez mais altos. Então, o desafio para o Brasil, que é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa, é a redução, né, de grande parte das suas emissões nesse futuro próximo e tentando também, né, assumir esse compromisso, né, colocar em prática o compromisso que ele teve com a Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o setor privado brasileiro nunca investiu em ciência e tecnologia, a gente tem esse déficit histórico, né, para transformar o conhecimento científico em valor econômico. Então, o Brasil também depende muito, né, das exportações chinesas, como grande parte do mundo. E a gente viu os respiradores e as máscaras estão sendo exportados de lá, então a gente precisa investir em economia, investir em tecnologia para poder ser menos dependente, ganhar mais autonomia, né, que nem a maioria dos países mesmo, porque a gente depende muito, né, desse consumo, falta autonomia. Então, isso é um dos desafios que a gente tem que enfrentar, né? Reduzir essa dependência. Muito obrigado mesmo a todos que ajudaram. Eu acho que todos em casa, assim como eu, gostaram bastante, aprenderam bastante. E, Mari, quer complementar com mais alguma coisa? Na verdade, eu acho que nosso tempo já está acabando mesmo, mas só agradecer aos nossos convidados mesmo. Muito obrigado por trazer exemplos muito importantes desse mundo pandêmico que estamos vivendo. Muito obrigado também a todo mundo que está assistindo a gente. Lembrando que essa live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E acho que é isso, gente. Fiquem ligados. E aguardem novidades. Aguardem novidades. A gente está sempre tentando trazer assuntos interessantes e participem sempre que possível. O próximo tema a gente está trabalhando, vai ser algo bem legal também, então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigada e até logo. Até logo, gente. Obrigada, tchau. Obrigada.